Falando sobre epilepsia. 7 fatos sobre epilepsia e depressão. O diagnóstico de depressão em pessoas com epilepsia costuma demorar. Isso acontece por vários motivos. O paciente pode achar que isso não faz parte da consulta, ou pode não se sentir à vontade para falar. As consultas podem ser muito rápidas, ou ainda a falta de treinamento adequado para reconhecer os distúrbios do humor. Isso faz com que a depressão muitas vezes só seja reconhecida depois de se tornar grave o suficiente. A depressão e a epilepsia andam juntas. A depressão atinge quase 1/4 das pessoas com epilepsia de modo geral e mais da metade das pessoas que continuam tendo crises. Algumas pessoas têm epilepsia e desenvolvem a depressão, outras têm depressão e depois desenvolvem a epilepsia. A ciência vem tentando entender por que essas doenças andam juntas. A redução do volume dos hipocampos é um achado comum na epilepsia do lobo temporal e já se demonstrou que quanto mais tempo sem tratamento da depressão, menor o volume do hipocampo. Em ambas as condições, depressão e epilepsia, se observa níveis baixos de serotonina e também menor metabolismo de glicose nas estruturas do sistema límbico, responsável por processar as nossas emoções. Existe um inventário específico para o rastreio de depressão em pessoas com epilepsia. É o IDTN para a epilepsia. Esse é um bom instrumento, prático, rápido e de fácil entendimento. Os itens são pontuados de 1 a 4 e pacientes que pontuam acima de 15 devem passar por uma avaliação mais detalhada. A depressão em pessoas com epilepsia pode ser um pouco diferente. Esses são sintomas clássicos que, a depender da sua intensidade e duração, são utilizados como critérios para o diagnóstico de depressão. Mas nem todos os pacientes com epilepsia e depressão preenchem os critérios propostos. Os pacientes tendem a ser mais distímicos, ou seja, apresentar sintomas menos intensos e mais crônicos. Os sintomas de depressão podem variar junto com as crises. Alguns pacientes cursam com sensação vaga de mal-estar, tristeza, falta de energia, horas ou dias antes da crise. Na depressão pós-crise, são comuns sintomas de baixa tolerância à frustração, perda de interesse ou prazer, irritabilidade, sentimento de culpa e crises de choro. Sintomas de depressão podem fazer ainda parte da crise. Nesse caso, o início súbito e de curta duração, associado a outros sinais de crises epiléticas, estarão presentes. A depressão é um marcador de gravidade da epilepsia. Quando os sintomas de depressão não estão controlados, o paciente, além de ter uma pior qualidade de vida, tem mais dificuldade de controle de crises com as medicações, tem crises mais graves, cursa com mais efeitos colaterais do tratamento para epilepsia e pode ter uma pior resposta ao tratamento com a cirurgia. Informar é combater a depressão. O estigma se baseia na falta de informação correta. Ele chega até o paciente através do olhar da comunidade, de pessoas conhecidas ou não. Existe um duplo estigma, o estigma da epilepsia somado ao estigma da depressão. Esse estigma pode moldar a maneira que o paciente pensa sobre si mesmo. E quanto maior o acesso à informação, maior a chance de se adotar atitudes positivas e construir uma nova ideia sobre si mesmo. E esse é o principal objetivo desse canal. Vamos falar mais sobre epilepsia. Até o nosso próximo vídeo.